Eu vou continuar usando amarelo nesse mês de setembro, um alerta, né? A gente usar o amarelo. Você lembra o que significa o amarelo? É bom a gente estar atento às pessoas que nos rodeiam. É um aviso bem importante e que Deus nos abençoe e nos ajude a prestar atenção. Eu tenho falado agora sobre a chamada de Abraão. Em Gênesis capítulo 12, de 1 a 3, quando Deus chamou Abraão. A chamada de Abraão, posteriormente chamado, melhor, a chamada de Abrão, porque ele se chamava Abrão, né? E depois Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, no capítulo 17, verso 5. Quando Deus se encontrou novamente com Abrão e mudou-lhe o nome de Abrão para Abraão. Fez a mesma coisa com Sara. Então, eu já falei que ele tinha 75 anos, né, quando ele recebeu esse chamado. Conforme a narrativa de Gênesis 12, dá início um novo capítulo da revelação do Antigo Testamento sobre o propósito divino de redimir e salvar a raça humana. A intenção de Deus era que houvesse um homem que o conhecesse e o servisse e guardasse os seus caminhos. Lá em Gênesis, capítulo 18, verso 19. Dessa família surgiria uma nação escolhida de pessoas que se separassem das práticas ímpias de outras nações para fazerem a vontade de Deus. Dessa nação viria Jesus Cristo, eu já falei isso na mensagem passada, o Salvador do mundo, o prometido descendente da mulher. Aquela promessa que Deus fez em Gênesis, capítulo 3, verso 15, né, que Deus mandaria o seu filho nascido de mulher, e foi confirmado depois, né, aos Gálatas, capítulo 3, verso 8, 16 e 18. Vários princípios importantes podem ser deduzidos da chamada de Abraão. A chamada de Abraão levou a separar-se da sua pátria, do seu povo e dos seus familiares, para tornar-se estrangeiro e peregrino na terra. Em Abraão, Deus estava estabelecendo o princípio importante de que os seus deviam separar-se de tudo quanto possa impedir o propósito divino da vinda na vida deles. Abraão saiu, separou-se. E uma coisa importante é que Abraão não estava carecendo de nada. Abraão era rico. Ele era de família rica e estava em Ur dos Caldeus. Ele era um estrangeiro. Deus chamou, tirou Abraão do seio da sua família para que dele fosse formada uma grande nação, são as nações que nós conhecemos hoje, né? Que por sinal são 2 nações. Deus chamou Abraão. Você está disposta a atender o chamado de Deus? Se Deus te chama agora para você fazer, para um propósito que Ele tem na sua vida, para que você fale dele em outros lugares, para outras pessoas, eu quero ressaltar que nem sempre a gente precisa sair da nossa terra, da nossa parentela, para falar do Evangelho, para falar de Jesus, mas há muitos casos específicos em que Deus chama e envia para outro lugar. Ele foi sem saber para onde ia. E Deus foi, como eu disse, conversando com ele. Mas o propósito de Deus era separar alguém que estivesse disposto a obedecer. Você será capaz de ir para um lugar que você não sabia onde? Foi para onde, gente? Meu pai, peraí, o senhor está me chamando, mas para onde que eu vou? Né? Onde é que o senhor vai me levar? Eu quero ter, afinal de contas, eu tenho a minha esposa, né? Eu tenho aí os meus empregados. Como é que eu vou sair assim para um lugar que eu não sei para onde é?
Senhor, assim não dá, né? O senhor tem que me dizer, missões tudo bem, mas eu tenho que saber onde eu faria essa missão. Mas ele não questionou, ele obedeceu. Deus abençoe a sua vida. Coloca aí a sua impressão, o que te chama a atenção na vida de Abraão, na história de Abraão, na história de Sara. E conte pra gente. Deus fala através da palavra dele, gente, há mais de 2000 anos atrás, muito antes. Quer dizer, 2000 anos antes de Jesus nascer. E Deus fez, cumpriu a sua promessa na vida de Abraão. E ele cumpre a promessa dele na sua e na minha vida, porque ele é fiel. Conte aí o que você pensou, o que você sente o que você sentiu nessa mensagem. E, por favor, diga de onde você está nos assistindo. Um abraço, Deus te abençoe, marque os seus amigos, convide seus amigos para a gente conversar um pouco sobre a vida de Abraão.